Presidente, muito obrigado pela palavra. Senhor secretário, seja bem-vindo. A primeira questão a respeito de Unai. Fico feliz de ver repercutindo aqui o assunto aqui. Hoje 2 deputados já falaram. Estive em Unai semana retrasada, o qual pessoalmente fui até o Hospital Municipal de Unai. Visito muitos hospitais, ando muito por Minas e vi que a situação do Hospital de Unai tem uma certa diferença pela situação que se encontra. É bem caótico lá e não é uma crítica aqui à gestão hospitalar, e sim as demandas que o hospital tem. É uma região bem carente de hospital regional, então, sendo assim, o Hospital de Unai acaba exercendo essa função de hospital regional e fica totalmente sobrecarregado. Tive com o senhor conversando hoje mais cedo a respeito disso, estive com colegas conversando semana passada a respeito disso também. É meio latente saber que ali é uma região que está um pouco abandonada dessa questão, então trago só aqui mais uma vez a presença de câmeras, à luz da preocupação com aquela região, porque realmente necessita de uma função do hospital regional ali, e aquilo, de certa forma, me preocupa. As perguntas que irei trazer hoje são referentes à questão do soro da FUNED, questão do Galba Veloso, questão das convocações de médicos para a estrutura da FEMIG e a questão de cirurgias eletivas. Sobre a FUNED, a gente até teve uma oportunidade de conversar um pouquinho, mas não ficou tão claro, então por isso que eu estou preferindo fazer a pergunta novamente. Foi feito um planejamento para poder buscar uma cura do Covid através de soro, e parece que foi muito bem desenvolvido, seguiu os critérios, chegou-se às metas alcançadas, mas de repente a questão parou. Então, na verdade eu falei com o senhor, mas na verdade falei com o presidente da FUNED, Então, assim, gostaria de entender por que parou essas pesquisas em relação ao soro do Covid lá. Questão do Galba Veloso, a gente viu o fechamento sendo falado que faria um hospital de campanha logo no começo da pandemia. A gente já sabia que o hospital não era pronto para isso, devido ao carpete, devido à estrutura e por aí vai. Mas a gente viu uma força muito grande pró-fechamento de hospitais psiquiátricos, e talvez isso tenha, de fato, enviesado a discussão em fechado o Galba Veloso. Durante a pandemia, a gente viu índices sobre questão de saúde mental das pessoas piorando e muito. E assim sendo, fica a preocupação realmente da política estadual de psiquiatria, uma vez que a gente vê que o próprio Galba Veloso não tem atendido com totalidade a população, sempre fica falando que vai atender só aquela parte que não está atendida pelo CREAS, mas os CREAS também têm um atendimento um pouco precário, então entender um pouco mais dessa visão do senhor. Sobre convocações de médicos, a gente tem ouvido falar que tem dado convocações desertas, bem como outras licitações para a OS também. E daí a questão de porquê dessas faltas de pessoas para poder disputar essas vagas, E assim sendo, também ver que pessoas lá no João 23 comentaram que não está sendo pago gratificações para a Covid-19. Então, como que está realmente a situação desses funcionários, se eles estão pagos de acordo com o que o Estado consegue, e dentro da realidade também do risco do Covid, bem como até mesmo os EPIs e equipamentos ali em volta que dê segurança a eles. E também, se o senhor puder me confirmar, se essas licitações estão dando desertos. E para finalizar, respeito das cirurgias eletivas, parece que teve uma nota do senhor na sexta-feira, recomeçando as cirurgias eletivas. Para a gente é grande preocupação, uma vez que gerou um funil nessas cirurgias e está um acúmulo muito grande. Então, como está a visão de vocês para poder restabelecer isso? Obrigado. A palavra ao secretário. Obrigado, deputado Bartô. Vou em ordem. Pelo soro, ainda a pesquisa está em andamento, ela não parou. Ainda é um processo longo, de pesquisa, mas ele continua caminhando. O Hospital Galba Veloso está sendo fundamental, porque o Eduardo de Menezes e o Júlia Kubitschek, eles fecharam para as internações. Nós estamos falando em mais de 200 leitos. E o Galba Veloso, à época do início da pandemia, nós expandimos o Raul Soares de 76 para 116 leitos, e conseguimos, então, suprir essa demanda, porque no meio da pandemia, até os pacientes de saúde mental que precisam ser internados, aqueles pacientes em surtos, houve uma redução, muito provavelmente pela pandemia, a não buscar o atendimento. E soltamos uma resolução
credenciando mais 150 leitos no estado, para compensar no interior, que temos que regionalizar o atendimento também de saúde mental. Então, dos 120 leitos do Galba Veloso, nós aumentamos 40 leitos no próprio Raul Soares e já estamos ampliando 150 leitos no estado como um todo. Estamos aí nessa discussão, porque a saúde mental, temos a rede de atenção psicossocial que é muito robusta, que são os CAPs, mas temos que ter leitos hospitalares de saúde mental. Então, haverá um grande investimento no Raul Soares para ser um modelo de assistência de saúde mental, para a gente virar a página daquele hospital manicomial antigo e ser um hospital de leito psiquiátrico, e a gente vem tratando isso com muita responsabilidade. Então, iremos ampliar leitos hospitalares e mais robustos em relação a tudo que se envolve, né? Os hospitais psiquiátricos, com o tempo, eles não tiveram investimentos, então eles se tornaram leitos que não tinham aquele apoio importante, tanto de laboratório, setor de imagem. Por isso que nós estamos buscando, então, essa ampliação em leitos mais qualificados. Convocação de médicos e GETESP, que é a gratificação temporária. Eu era presidente da FEMIG quando foi estabelecido, foi até um pleito da presidência da FEMIG pela dificuldade de contratar, porque à época a gente não conseguia contratar nenhum médico porque o nosso valor era abaixo do que a rede privada estava fazendo. Então a GETESP veio para contribuir. Então, além do contrato ser um valor mais alto, a gente tem que pagar proporcionalmente ao médico que já estava trabalhando. Só que ele é para locais que atendem diretamente a Covid. Então, de qualquer jeito, vou passar para a presidência da FEMIG uma avaliação desse pleito do João 23, mas estamos tendo dificuldades neste momento. Está muito inchado os hospitais de médicos pela essa ampliação de leitos que nós mostramos, é uma dificuldade. Cirurgias eletivas, estamos retornando às cirurgias, e o nosso maior gargalo hoje, deputado, é o kit de intubação, esperando o mercado dar uma melhorada nesse estoque para que a gente volte com todas as cirurgias. Mas a nossa expectativa é muito positiva para que a gente comece a reduzir, e o Estado vem se planejando para pós-pandemia ou melhora dos indicadores, a gente fazer incentivos para que a gente produza mais e mais cirurgias para tirar esse atraso acumulado. Bartô, o senhor tem direito à réplica, 2 minutos. Só agradecer as respostas, muito obrigado, e também dar parabéns, porque a questão das cirurgias eletivas, eu acho interessante tudo que é retorno, voltar paulatinamente. Bater também na tecla da questão de volta às aulas, para a gente é muito importante, sim, também, dar esse caráter de essencialidade. E a gente tem visto que a ideia sempre é voltar paulatinamente, justamente para poder aprender com os erros, ir acostumando, vendo as pessoas que estão mais interessadas, né? E bem como nesse tratamento dessa forma é sempre muito bem visto. Obrigado.